De acordo com a Lei Maria da Penha, pode-se considerar violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Quem vai nos ajudar a entender como o ciclo da violência doméstica funciona e o que pode ser feito com relação a isso é a juíza Ana Luísa Schmidt Ramos. Tem uma trajetória profissional extensa ligada ao enfrentamento à violência doméstica e à violência contra as mulheres, tendo atuado no Juizado da Violência Doméstica e publicado o livro Dano Psíquico como Crime de Lesão Corporal na Violência Doméstica. Doutora Ana Luísa, 15 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, ainda se vê que os números ligados à violência doméstica no Brasil são estarrecedores. No seu entendimento, o que de fato se avançou com relação ao enfrentamento à violência doméstica? Primeiramente, agradecer pelo convite de participar dessa entrevista. De fato, os números aumentaram muito, né? E principalmente agora, nesse momento de pandemia, nós tivemos um incremento no país todo nesses números da violência doméstica e familiar contra a mulher. Os números aumentam, mas a gente também tem que pensar que esse aumento nos números talvez reflita não apenas o aumento de casos, mas também o aumento de casos que são noticiados, que chegam até nós. Isso implica tanto nas mulheres buscando mais ajuda, mais auxílio quando as violências acontecem, como também elas se perceberem vítimas, se perceberem em situação de violência doméstica e familiar, coisa que antes da Lei Maria da Penha talvez não acontecesse com tanta frequência, né? Então, a Lei Maria da Penha, nesses 15 anos, ela sofreu diversos acréscimos, né? Muitas outras leis também foram surgindo e que incluíram dispositivos na própria Lei Maria da Penha, como também em outras leis, prevendo, né, aumentando os direitos das mulheres. Então, muito se avançou com a Lei Maria da Penha. Isso quem fala sempre é a professora Alice Bianchini. Ela não é uma lei que veio para ficar, ela é uma lei excepcional, ela é uma ação afirmativa que veio para reduzir essa desigualdade de fato que existe entre o gênero, né, feminino e masculino, mas que, assim que ela completar o seu objetivo, a ideia é que ela não precise mais existir, né? Mas, pelo que a gente tem visto acontecer, isso vai demorar bastante ainda, né? Porque esses números realmente refletem que ela ainda é muito, muito necessária. E ao contrário do que muita gente pensa, né, doutora, a violência doméstica e familiar, ela não começa com a violência física. Isso, porque a violência nesse contexto, né, a violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar, ela dificilmente vem numa modalidade só, e dificilmente ela inicia com uma violência física, uma relação abusiva, ela não começa com uma violência física, isso é muito raro de acontecer. Ela começa com as pequenas agressões do dia a dia, com pequenos atos de violência que vão se intensificando no decorrer do relacionamento. A gente sabe que é muito difícil, que muitas mulheres têm dificuldade em identificar que estão passando, de fato, por uma situação de violência. Sim, é importante que seja visto mesmo desde o início, antes que ela seja capturada, né, nessa armadilha que é o ciclo da violência. Então, é bem importante. Por isso, essas ações educativas mesmo, e aí eu fico animada com essa lei que inclui o ensino da violência doméstica contra a mulher lá no ensino básico, né? E de cada vez mais a gente debata sobre isso, fale sobre isso, para que as mulheres se percebam nessa situação de violência, porque muitas vezes a gente tem, culturalmente falando, a gente tem algumas ações que são violentas e que são naturalizadas, são romantizadas. Dentro do site do Tribunal de Justiça, a gente encontra ali no site da CEVID, né, que é a Coordenadoria Estadual da Violência Doméstica, por exemplo, tem uma cartilha chamada Crush Perfeito. E eu acho muito bacana essa cartilha, porque ela dá vários exemplos desses sinais que podem ser confundidos com cuidado, zelo, tal, e que são controle mesmo, que são o início
de uma violência contra a mulher. E existe também o debate sobre aquele velho ditado que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Como que nós, enquanto sociedade, como é que a gente pode identificar se alguém próximo a nós está sofrendo, né, uma situação de violência doméstica, e de que maneira que nós podemos interferir? Sim, a gente deve interferir, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, né? Já passou muito tempo a época em que as questões de violência contra a mulher, as questões conjugais, eram resolvidas dentro do ambiente conjugal, né? Geralmente da pior forma possível, né? Então, hoje em dia, isso está institucionalizado e, sim, só vai depender da situação. Não existe uma regra geral sobre o que se deva fazer, porque cada situação é uma situação. O principal é a escuta, né? As mulheres que querem sair do ciclo da violência, eu digo sempre assim, que estão dando uma espiadinha para o lado de fora do ciclo da violência, acabam pedindo ajuda para alguém. O importante é essa pessoa que recebeu esse pedido de socorro, que ouça essa mulher em situação de violência, porque é uma situação de extrema fragilidade, é uma situação sempre que envolve muita ambiguidade de sentimento e de tudo, de acolher, de ouvir e saber o que fazer. Doutora Ana Luísa, o que falta para que esses números tão estarrecedores parem de crescer? Olha, assim, é difícil a gente dizer, mas principalmente, assim, se puder apontar alguma coisa, é uma mudança de cultura, né? Essa cultura patriarcal que a gente ainda tem, esses estereótipos de gênero, aquilo que a gente espera, né? Os papéis que a gente espera de uma mulher e de um homem, né? Que essas coisas mudem, né? Essas coisas são todas culturalmente feitas, construídas, foram construídas dessa forma ao longo da história, ao longo da vida, assim, né? E se elas foram construídas dessa forma, elas podem ser desconstruídas. Nós vamos chegar lá, doutora? Vamos. Espero que sim. Espero que sim. Torço para sim, né?